Fala galera, e hoje a gente vai falar sobre quais times, na minha opinião, surpreenderam e decepcionaram na temporada de 2020 da NBA. Então, bora lá! E a temporada de 2020 da NBA teve no seu dia 11 de outubro o jogo 6 das finais entre Los Angeles Lakers e Miami Heat, sacramentando aí o título do Lakers, 17º título do Lakers da NBA, quarto título do LeBron, primeiro título do Anthony Davis, todo o mérito aí pro time do Lakers e o Miami Heat também, né, por ter chegado nessa final, mas tivemos muitas decepções e muitas surpresas, principalmente nesses playoffs dos times da NBA das conferências leste-oeste, e hoje a gente vai falar um pouco quais times que eu acho que decepcionaram e surpreenderam. Vamos começar com coisa boa, né? Vamos começar com os times que eu acho que mandaram bem, que surpreenderam nessa temporada. E o primeiro time que surpreendeu pra mim foi, lógico, né? O finalista da Conferência Oeste, Denver Nuggets. Não tem como. Denver Nuggets com Jamal Murray e Nikola Jokic, eles já formaram essa dupla antes no time, mas essa temporada eles destruíram, assim, é unânime, acho que não tem ninguém que vai ouvir eu falando do Denver e vai falar, não foram um time que surpreenderam, mandaram bem demais, viraram 2-3-1, primeiro round contra o Utah Jazz, aquela disputa Jamal Murray, Donovan Mitchell. No segundo round passaram do Clippers, que era um favorito ao título, virando outro 3-1, viraram para a cota 3 e acabaram perdendo aí na final da Conferência Oeste pro Lakers, mas mesmo assim brigaram, jogo 3 ali, Murray fez um double-double, jogou muito, mas o Lakers acabou fechando aí. E além desses dois destaques, eu colocaria também o Jeremy Grant e também o Michael Porter Jr., que foram dois jogadores que foram inconstantes, mas ajudaram bastante aí. O Paul Millsap também ajudou bastante o time, mas principalmente Nikola Jokic e Jamal Murray. E se eu falei dos finalistas da Conferência Oeste, eu tenho que falar de um finalista também da Conferência Leste, sem dúvida nenhuma. Boston Celtics foi uma grande surpresa, um time relativamente jovem também, assim como o time do Miami Heat, que chegou na final da conferência, mandou muito bem. Tem um quarteto celta, eu sempre brinco aí, Jaylen Brown, Marcus Smart, Kemba Walker e Jason Tatum, assim, jogaram demais em geral, mandaram muito bem, deram muita esperança pro time do Boston. E, pra quem não é, eu sou torcedor do Miami, então tava torcendo ali pro Miami num clubismo, sem dúvida. Mas, o time do Boston jogou demais. Ainda teve o Daniel Theis, o pivô, para fechar esse time titular, fora o quarteto celta. Mas o Daniel Theis não contribuiu tanto assim, igual os outros quatro, mas acabou atuando bem. Então, sem dúvida, foi um destaque. Acabaram caindo na final da conferência para o Miami, mas muito destaque, surpresa aí pro time do Boston. E agora vamos falar do meu time e o finalista da NBA, que sem dúvida foi uma surpresa. Ninguém esperava que o Miami Heat ia chegar na final da NBA. Foi porque é um time muito jovem, então ninguém esperava que eles iam ter casca grossa ali para aguentar todas as fases dos playoffs, primeiro round, semifinal de conferência, final de conferência e chegar realmente na final. Miami Heat que inclusive passou o Indiana Pacers, que veio muito embalado dos 8 jogos para fechar a temporada regular, passou do Milwaukee Bucks, que era um dos times favoritos a chegar e até a ganhar o título da NBA. Passou do Boston Celtics, foi uma série muito brigada, uma luta bem forte ali do time do Miami. E o time, aceitou literalmente a liderança do Jimmy Butler, encaixou no time, e acho que isso que deu muito certo. E também a liderança do Spoelstra, né, como técnico que soube mexer muito bem. Um exemplo que eu dou sempre do Spoelstra, é ter colocado o Kendrick Nunn de armador, primeiro ano do Kendrick Nunn, na temporada regular até março de 2020. Depois ele viu que o Kendrick Nunn não estava bem, colocou o Dragic para ser titular. E o Dragic mandou bem também. E algo que acabou afetando o Miami para perder a final foram, na verdade, as lesões de Adebayo e Dragic. Jogo 1 das finais, o time já lutou para chegar até ali. E, 2 jogadores titulares machucam, aí fica complicado, né? O Adebayo, que é o pivô titular, e o Goran Dragic, que é o armador titular. Com certeza abalou. E mesmo assim, o Miami ainda ganhou 2 jogos, o jogo 3 e o jogo 5, com o Jimmy Butler on fire. Fez 2 triple-doubles, um em cada jogo, 40 pontos, 35 pontos. Teve chuva de bola de 3 no jogo 5 pro Duncan Robinson, aconteceu de tudo. Teve jogo nos playoffs em si, né? Tem aquele jogo de 37 pontos
menino, né, do Tyler Hero, novinho também. Então, teve de tudo para esse time do Miami nesses playoffs, então foi uma surpresa, sem dúvida. Eu ainda coloquei como uma surpresa o Portland Trail Blazers, porque o Portland não chegou bem para fechar os 8 jogos na bolha. Eles lutaram ali com o CJ McCollum, o Damian Lillard, o Dame Time e o Carmelo Anthony, mandaram muito bem, brigaram nos 8 jogos ali, conseguiram forçar ali um play-in contra o Memphis do Ja Morant, ganharam esse play-in, e mesmo assim, o primeiro round que eles perderam pro Lakers, eles mandaram bem. Em todos os jogos ali, CJ McCollum, Damian Lillard, Carmelo Anthony mandavam bem nos jogos. Então foi uma surpresa muito positiva, mesmo tendo caído no primeiro round. O Dallas Mavericks também foi uma surpresa para mim muito positiva, apesar deles terem caído no primeiro round também pro Los Angeles Clippers. O Doncic, o segundo ano do Doncic na NBA, jogou demais o Luka Doncic, teve até um game winner nessa série contra o Clippers em uma das vitórias do Dallas. Então, assim, ele mostrou que, sem dúvida nenhuma, vai ser um futuro, já é, né, uma realidade, mas vai ser um futuro não só pro Dallas, mas também pra NBA em si, ainda mais agora que, logo o LeBron tá aposentando, então alguém vai ter que tomar, outros jogadores, essa liderança e esse protagonismo da NBA para a liga e para o mundo. Outros destaques também do time do Dallas é o Porzingis, que Porzingis só machuca, né? É complicado falar do Porzingis. Inclusive nessa série contra o Clippers, o Dallas com certeza não foi para frente porque o Porzingis machucou, mas enquanto o Porzingis está em quadra, ele manda muito bem. É um cara muito alto, que infiltra, que chuta a bola de 3, mas o problema é ele machucar. Esse é o grande problema dele. E o último destaque é o Seth Curry, que é irmão do Stephen Curry, que mandou muito bem, principalmente nessa série contra o Clippers. Então foi um destaque bem positivo. O meu penúltimo destaque foi o Phoenix Suns. Fala, amor, o Phoenix Suns nem classificou para os playoffs. O que você está colocando ele de destaque? O Phoenix Suns foi um destaque porque ele ganhou, foi o único time invicto nesses 8 jogos da bolha. Eles ganharam todos os 8 jogos, assim, inacreditável, juro, inacreditável ver esse time jogar. Se eles tivessem feito um pouquinho disso lá, até a temporada chegar em março, eles classificariam para os playoffs, mas não deu. E olha que eles chegaram perto, hein? Mas mesmo assim não deu, acabaram não se classificando. O Devin Booker liderou, assim, disparado o protagonismo desse time. Teve também o DeAndre Ayton, que é uma promessa aí para a NBA e para o time do Phoenix. E também a gente teve o Monty Williams, que é o técnico desse time. Inclusive ele ganhou o prêmio de técnico da bolha. O melhor técnico desses 8 jogos, e depois ainda teve um vídeo dele num discurso super emocionado pro time, porque, o time ganhou os 8 jogos e acabou não se classificando. E, foi super legal, sem dúvida o Phoenix foi uma surpresa muito boa. Pra fechar, eu tô falando de muito destaque, né, tô sendo muito positivo nesse vídeo, mas pra fechar eu tinha que falar dos campeões da NBA, o Los Angeles Lakers. Por que eu coloquei uma surpresa? Porque mesmo você tendo o Anthony Davis e LeBron James no time, o resto do time do Lakers é de complicado, né? Vamos ser sinceros. O Avery Bradley, que é uma força defensiva, não pôde jogar. O filho dele tem um problema respiratório, então no grupo de risco nessa questão do coronavírus, então ele escolheu não ir. Então, ainda contrataram o J.R. Smith para o lugar, então a situação estava complicada do Lakers, não estava muito fácil não. Você tem Danny Green, J.R. Smith, Dwight Howard, que não tá longe do seu auge, KCP. Vai complicando, tudo bem que tinha um Caruso que ajudava bastante e tudo mais, mas assim, não é um time que você olha no papel e fala, esse time vai ser campeão. Nem sonhando, mesmo tendo o Anthony Davis e LeBron. Então eu coloquei como um destaque positivo por conta da liderança dos dois perante os outros jogadores. E eu queria também comentar do Frank Vogel, que é o técnico desse time. Para mim, ele foi um destaque positivo, porque ele conseguiu mexer as peças bastante, mesmo tendo Anthony Davis e LeBron no seu time. Um exemplo disso é no jogo 6 das finais, contra o Miami Heat. Já estava 3-2 a série, e ele fez uma manobra ali meio arriscada, vamos dizer assim. O Dwight Howard estava entrando como titular, e ele colocou o Caruso, muito diferente, né? Ele colocou o Caruso como titular, e o Caruso, sem dúvida nenhuma, é lógico que ele não é um jogador excepcional, nem nada disso, mas ele é um jogador muito guerreiro, que você vê a vontade nele, ele dá um gás, ele se atira na bola, ele vai em cada lance, inclusive nesse jogo ele roubou várias bolas. Então é um jogador que dá um gás pro time, e acredito que por isso ele usou nesse jogo 6 principalmente para dar, tanto que
O Lakers destruiu esse jogo, né? Ganhou muito fácil. Com certeza teve dedo do Caruso aí, principalmente do Frank Vogel. Muito positivo, né? Agora vamos falar da coisa ruim, do lado triste, do lado deprimente da temporada de 2020 da NBA, que foram os times que decepcionaram, deixaram seus torcedores tristes, deixaram quem gosta de basquete triste também. E eu já vou começar falando de uma das maiores decepções, que foi Los Angeles Clippers, o time que trouxe o Kawhi Leonard, que tinha sido campeão em 2019 com o Toronto Raptors, tinha Paul George, tinha Lou Williams, tinha Montrezl Harrell, que inclusive ganhou o prêmio de sexto jogador da temporada, tinha um mega time e que caiu na semifinal de conferência pro Denver Nuggets, tava ganhando de 3-1 a série, o Denver Nuggets virou. O Denver foi inacreditável nessa série. Mas o Clippers, assim, o que eu sinto do Clippers, não sei se é a mesma sensação de vocês, um time, vamos dizer assim, sem alma. Parece que os jogadores não entrosavam, não tem esse entrosamento, não tem essa cumplicidade que a gente via, por exemplo, muito no Miami. Até no Lakers, brincadeiras ali no banco de reserva, os jogadores dentro da quadra, mesmo sério no jogo, assim, aquele clima de time mesmo, de equipe, de união. Parecia que no Clippers era cada um fazendo o seu trabalho, acabou o trabalho, tchau, e já era. Não tinha esse sentimento de união. Então isso, sem dúvida nenhuma, acaba afetando. E também não dá para um time chegar até a final e ser campeão da NBA vivendo de isolation do Paul George para o Kawhi Leonard. Aí fica complicado, né? A gente tinha o Doc Rivers como técnico desse time. Inclusive o Doc Rivers vai treinar o Philadelphia 76ers agora. E o Ty Lue, que treinou o Cavs lá na época do LeBron, o Kyrie Irving, agora era o assistente essa temporada e vai assumir o head coach, ele vai ser o técnico principal desse time. Então, assim, sem dúvida eu tinha que começar com o Clippers, a decepção desse ano. A segunda decepção vamos lá, gente, eu falei da maior decepção do lado oeste. Agora eu vou falar da maior decepção do lado leste, que foi o Milwaukee Bucks, né? Sem dúvida, o time do Antetokounmpo, o Antetokounmpo ganhou o MVP da temporada regular da NBA. O Antetokounmpo estava num hype gigantesco, tanto do time para levar o título e tudo mais. Chegou na semifinal da conferência, perdeu para o Miami Heat. Inclusive a gente até comentou que era um matchup perfeito pro Miami Heat jogar contra o Bucks, porque o Bucks é um time muito forte dentro do garrafão. E o Miami Heat é um time muito bom de mid-range ali, que a gente fala que é o chute de meia distância, e o chute de 3 do perímetro. Então era assim, a arma do Miami era com certeza era a principal e a matadora contra o déficit ali, né? A parte mais fraca do time do Bucks. Então, sem dúvida, o Chris Middleton, que até muita gente falou que ele é uma estrela e tudo mais, não é um jogador, não é uma estrela, mas é um bom jogador. E o Antetokounmpo tirou tanto o protagonismo dele que o Chris Middleton foi o protagonista nas duas, primeiro round e segundo round, semifinal de conferência, né, que eles perderam para o Miami, para vocês verem como foi triste esses playoffs para o Milwaukee Bucks. Então, sem dúvida, outra decepção. Eu coloquei na terceiro e quartos times dos 5 que eu escolhi como decepções, o Houston Rockets e o Philadelphia 76ers. Queria falar rapidinho sobre os dois. O Houston Rockets, eu acreditei que o small ball deles ia funcionar melhor. O Lakers matou assim perfeitamente na semifinal da conferência a vibe ali do small ball do Houston e acabou neutralizando. Aquela questão do small ball que a gente já comentou no vídeo que a gente fez aqui no canal explicando o small ball. Se você escolhe small ball, você tem que matar a bola de 3 e da média distância, senão já era. E nessa série, principalmente contra o Lakers, primeiro que ele já tinha passado de um sufoco contra o OKC no primeiro round. Aí depois contra o Lakers, continua não caindo a bola e fica complicado. Então, foi com o Eric Gordon, o PJ Tucker até fizeram seu papel ali com limitações. O Westbrook mandou muito mal, decepcionou. E até o Harden também. Ele mandava bem na pontuação, mas errava muito também. E aí acaba não valendo a pena no final do dia. O Philadelphia 76ers foi também uma decepção, porque, Ben Simmons, Embiid, Al Horford, Tobias Harris, vários jogadores bons,
e acabou ali caindo no primeiro round para o Boston Celtics. O ano anterior eles tinham chegado na final da conferência contra o Raptors, aquela bola lá, aquele game winner do Kawhi, que é clássico, que a bola pinga no aro, pinga do outro lado, o Kawhi Leonard agacha, torcendo para cair no jogo 7, era um jogo 7 ainda, e acabou fechando o Raptors indo para a final em 2019, depois eles acabaram sendo campeões, e aí chega no outro ano, você cai no primeiro round, pô, muito tenso, né? Muito decepcionante. E ainda o técnico, eles ainda tentaram fazer algum ajuste ou outro, colocando o Ben Simmons na posição 3, ali embaixo, dentro do garrafão, na posição 3 ou 4, mas não tem como. O Ben Simmons, a característica dele é infiltração. Chute de longe ele não tem, isso é fato. Mas a característica dele é infiltração. Então, se ele já está dentro do garrafão ou próximo, não tem infiltração. Aí complicou. Mesmo colocando o Shake Milton de armador, não rolou muito não, então foi outra decepção. E a última decepção pra gente fechar esse vídeo, pra mim, foi uma decepção mais pra mim, mas acredito que foi meio... é uma decepção óbvia, que foi o Toronto Raptors, porque é o atual campeão da NBA até então. Toronto Raptors campeão em 2019 da NBA. Ok que o Kawhi Leonard, que era o principal jogador, foi o MVP das finais, saiu para ir para o Clippers, mas a base, o time era basicamente o mesmo. O Raptors caiu na segunda fase, perdeu na semifinal da Conferência Leste para o Boston Celtics, e assim, foi muito decepcionante, porque eu achei que realmente o Raptors ia chegar muito longe nesses playoffs da NBA, mesmo com a saída do Kawhi. O problema, que eu acredito que foi o que o Raptors acabou caindo para o Boston, foi a queda de performance e rendimento do Pascal Siakam. Até março ele estava jogando muito, ele estava destruindo, jogando muito mesmo. E agora nessa volta, nesse gap que não teve entre NBA, entre março e o final de julho, o Pascal Siakam meio apagado. Tanto que quem sobressaiu nesse time do Raptors agora foi o Van Vliet, o Kyle Lowry e o Ibaka. O Ibaka muito bem, eu gosto muito do Ibaka jogando. Desde a época dele lá do OKC, muito lá no começo dos anos 2010, vamos dizer assim. Então o Van Vliet acabou sobressaindo, porque o Ibaka caiu. Só que, infelizmente, não dá pra você contar com o Van Vliet. Esse time do Raptors tinha que ir na mesma linha do time do Miami, e até do Boston, um time coletivo, bem distribuído. E aí, uma peça acaba afetando bastante. Então, eu, principalmente, fiquei muito decepcionado com o time do Raptors. Então é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal Rebodank se não for inscrito, para receber mais conteúdo de basquete, de NBA, de WNBA aqui do canal. Deixe um comentário aqui embaixo o que achou do vídeo e siga o canal Rebodank nas outras redes sociais. No Instagram, no Twitter, no Spotify e também no TikTok. Então é isso. Valeu. Falou!